Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma carteira teórica de R$ 100 e mostrar o quanto você pode diversificar com R$ 100, ok? Uma carteira, se eu não me engano, não tenho certeza se dá 8 ou 9 ativos, mas dá para diversificar em principalmente fundos imobiliários, mas também tem ações que custam menos de R$ 10. Portanto, mas vamos fazer uma carteira teórica bem diversificada com fundos de base de 10 e eu coloquei uma ação também para dar uma diversificada para diversificar ainda mais os ativos da carteira. Só atualizando, a carteira hoje está com -8, portanto deu uma melhorada, deu uma subida. Tava abaixo de 10, estava -10 a semana passada, e hoje já está -8, então deu uma subida. O Ibovespa está -2, isso é o período de um ano, ou seja, a rentabilidade dos últimos 12 meses. E o CDI dando uma surra em toda a gente, mais 13%. Já tenho aqui mais de R$ 60 provisionados para receber dividendos, portanto, dos fundos da carteira que declararam sexta-feira. E hoje, olha só que interessante, o VSLH já subiu quase 10% na abertura do pregão hoje. Interessante isso aqui. Muito interessante. A semana passada ele subiu bastante e essa semana já subiu também. Eu cheguei a comprar 10 açõezinhas há uns dias atrás de VSLH a R$ 3,97 e hoje já está R$ 4,43. Olha, já subiu aí uma subida expressiva nos últimos dias. Estava ali 3,91 e hoje o fechamento do último fechamento foi... Não, e hoje 4,43, exatamente. Uma subida boa do VSLH. Não sei nenhum fato relevante, não sei por que está assim. Vamos então fazer a nossa simulação. Ora bem, deixa eu minimizar. Aqui, eu separei alguns ativos, já vou explicar rapidamente. Portanto, temos o VGIR10, vou colocar aqui e vou explicando conforme for preenchendo a tabela, porque eu queria colocar a cotação atualizada. Portanto, preço R$ 9,32, 9,32 e o yield 16,08. Esse é o yield do VGIR11, que é um fundo de CRI, um fundo de certificados de recebíveis, um fundo de papel, que com uma carteira de CDI, uma carteira que tem um indexador ligado ao CDI, portanto uma carteira que está pagando muito nesse momento porque a taxa de juros está muito alta, ok? Depois vamos para um CRI High Yield, um CRI que tem ativos que pagam mais do que a média. E nesse caso são CRIs, RI11, são CRIs ligados ao IPCA, ok? Portanto, custando neste momento 8,28. Isso é só um exemplo do quanto podemos diversificar com uma carteira de R$ 100, ok? Não vou entrar muito no detalhe de cada fundo, depois você estuda cada um. É só para dar um exemplo de como nós podemos diversificar bastante com uma carteira com apenas R$ 100 hoje em dia. Então, não tem desculpa para não investir ou para não diversificar. Portanto, tem um yield, olha, enorme, 17,27. Lembrando que esse rendimento é livre de imposto e é baseado na cotação atual, ok? Portanto, temos o CRI, um fundo de CRI High Grade, nesse caso BTCI 11. Portanto, BTCI, como é um fundo High Grade, ele vai ter um fundo que tem menos risco, High Grade que significa melhor qualidade, então ele vai ter um yield menor do que um High Yield, que é mais arriscado, mas também paga mais. Portanto, custando neste momento 9,15 e um yield de 14,46, que mesmo assim continua sendo um yield altíssimo. Portanto, chegamos aos fundos de tijolo. Temos, em logística, temos o GALG11, que é um fundo de base 10 e que está pagando muito neste momento. Ele tem alavancagem, mas é uma alavancagem bem controlada, ligada aos contratos, os contratos de locação de cada imóvel. Portanto, o GALG11 custando 8,47 e com yield de 11,55 nos últimos 12 meses. Lembrando que esse yield
É livre de imposto e é um fundo de tijolo. Aqui são mesmo fundos que são donos dos galpões e que alugam os galpões logísticos. Temos mais um fundo de tijolo, o VIUR11, que é um fundo de renda urbana, que também está pagando muito. VIUR11. Espero que o Status Invest não me deixe na mão durante esse vídeo, que às vezes ele falha. Custando R$ 7,33, 7,33 e com yield de 11,79. Portanto, fundo de tijolo pagando quase 1% ao mês. Portanto, é muito, muito bom. Vamos então para diversificar ainda mais com o FOF. Vamos para o FOF BLMR11. Vou usar o BLMR11 como exemplo. BLMR. Há outros, há o XPSF, por exemplo, que eu tenho na carteira. Mas esse está mais barato ainda. Parece, se eu não me engano, eu selecionei esse porque ainda estava mais descontado do que o XPSF. Ou o Kizu, por exemplo. Também é um FOF. Ora bem, 6,39 e um yield de 13,50, portanto, fundos de fundo extremamente diversificado, pagando mais de 1% ao mês. BLMR11. O yield do último rendimento foi 1,04, olha só. 1,04 é um yield muito bom. Vamos então para diversificar um hedge fund, que é uma espécie de evolução dos fundos de fundos. MCHF11, tem o MCHF11, também tem o VGHF11, só que eu coloquei o MCHF11 porque está mais descontado. 8,18 de preço, cotação atual, e um yield de 15,89%. Olha só, 15,89%, um yield enorme. Vamos colocar um Fiagro para diversificar. Também tem Fiagro de base 10, portanto, se eu não me engano é base 10. Se eu não me enganei, RZAG 11, vamos ver. É isso mesmo. Fiagro, portanto, normalmente os Fiagros são mais ligados ao CDI e estão pagando muito neste momento, custando R$ 9,07 com yield de 15,23%. E uma ação, eu coloquei aqui uma ação que é uma elétrica, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, acho que é isso mesmo. CPLE6. Tá errado. CPLE6F. Se eu não me engano, CPLE6. É a Copel, exatamente. É uma companhia de energia. Que neste momento está custando R$ 8,00. 802, uma ação, portanto você tem que colocar, quando você for comprar, eu coloquei o F aqui, para comprar no mercado fracionário, você tem que colocar o F na frente para comprar só uma ação, nesse caso seria só uma ação, 802 com yield de 11,18%, está pagando muito bem para uma ação, e é um setor perene, é uma ação da área de energia, portanto, se eu não me engano, geração e transmissão de energia, não tenho certeza, mas é de energia. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ativos, uma ação, um Fiagro, um hedge fund, fundo imobiliário, um FOF, fundo de fundos, fundo imobiliário, renda urbana, VIUR, fundo imobiliário, logística, temos o GALG, que é o fundo imobiliário, 3 fundos imobiliários de CRI, um de high grade, ou seja, melhor qualidade de crédito, um de high yield, que é mais arriscado, mas também paga mais, e um fundo de indexador CDI para surfar neste momento a alta da taxa de juros, que está muito alta neste momento a taxa de juros, portanto está pagando muito bem, um yield de 16%. Então, vamos só fazer aqui uns cálculos, portanto, somar isso tudo, estaríamos investindo hoje em dia, se nós somarmos isso tudo, essa carteira custaria, se você comprasse uma cota de cada fundo e uma ação da Copel, essa carteira estaria custando neste momento, soma disso tudo aqui até aqui, fecha, R$ 74,21, nem chega a R$ 80 neste momento. Portanto, alguns fundos ou ação, por exemplo, você pode comprar duas, ou o FOF você pode comprar 2, que é o mais barato. Alguns, portanto, é menos do que R$ 100, ainda sobra R$ 25 praticamente. E o yield médio da carteira, vamos fazer aqui a média. Tem quantos ativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ativos. Portanto, vamos fazer a média, que é a soma. Tá errado. Soma
disso tudo, tá, dividido por 9. Um yield médio de 14% neste momento. O yield médio da carteira. Quero reduzir as casas decimais. 14,11, 14,10, 6, portanto ele faz 14,1, vou colocar uma casa decimal. Portanto, o yield médio dessa carteira, que custa R$ 75,00 no dia de hoje. Portanto, menos de R$ 100,00, tenho 9 ativos para diversificar, até podemos acrescentar uma outra ação aqui para diversificar ainda mais, poderíamos adicionar uma outra ação, um outro FIAGRO, por exemplo, porque já tem bastante fundos imobiliários, então eu diversificaria ou mais um FIAGRO ou mais uma ou duas ações para diversificar. Como as ações não pagam dividendos todos os meses, se calhar eu colocaria mais FIAGRO para receber aquela renda mensal todos os meses. E as ações, uma ou duas ações, para quando elas pagarem dividendo, receber ali um pequeno extra naquele mês em que elas pagam os dividendos. Portanto, preço total de cada ativo na cotação de hoje, R$ 74,21. Yield médio dessa carteira, baseado na cotação de hoje, 14% ao ano, 14% ao ano, livre de imposto. Esse seria o yield médio da carteira, portanto, mais de 1% ao mês. Mesmo se nós retirássemos a ação, o yield médio daria mais de 1% ao mês. Portanto, mais de 1% ao mês, livre de imposto, porque os dividendos ainda não pagam imposto. A gente ainda não paga imposto sobre os dividendos, portanto, futuramente é possível que aconteça, mas nesse momento ainda não se paga imposto. Portanto, 14% de yield médio livre de imposto, numa carteira extremamente diversificada, com R$ 75,00, nós diversificamos essa carteira em 9 ativos e temos ainda margem, portanto, como o objetivo era R$ 100,00, temos ainda margem de adicionar mais um ou dois FIAGROS ou uma ou duas ações na carteira, portanto, para diversificar ainda mais. Esse era um exemplo, portanto, não temos desculpa para não diversificar, mesmo que você invista apenas apenas R$ 100,00 por mês, mesmo que você invista apenas R$ 100,00 por mês, não tem desculpa para não diversificar a carteira. Temos fundos de tijolo, fundos de CRI, fundos de fundo, hedge fund, FIAGRO e mesmo ações que custam menos de R$ 10,00 de empresas que são boas pagadoras de dividendos, ok? Portanto, espero que tenham gostado desse exemplo. Se você investe em algum desses fundos, ou se gosta de algum desses fundos, ou se acha que eu deveria ter colocado outros fundos também para diversificar ainda mais, deixa aí um comentário. Eu gosto para a gente iniciar uma discussão nos comentários. Gosto sempre de aprender também, portanto, eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Com certeza, ativos podem ser até melhor para melhorar ainda mais essa carteira. Por exemplo, eu não coloquei aqui, poderia ter colocado FIINFRA, fundos de infraestrutura, mas eu por acaso não me lembrei, e também não sei se tem FIINFRA de base 10, mas se tiver, por exemplo, poderia diversificar ainda mais essa carteira com FIINFRA. Seria um exemplo, por exemplo. Seria um bom ativo para diversificar ainda mais a carteira. Portanto, vocês entenderam a ideia. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.